Eu vou lhe fazer uma pergunta que talvez possa soar como uma brincadeira, mas não é. É algo muito sério. Você conhece garapa? Já bebeu garapa? Sabe o que é garapa? Pois bem, eu tenho uma história para lhe contar sobre garapa e você precisa, amiga, você precisa pegar o seu cafezinho, sentar, porque vem conversa longa pela frente. Não tão longa, mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que durante muito tempo eu me envergonhei. E quando a minha mãe contava essa história na frente de outras pessoas, eu ficava com vergonha. E hoje eu conto essa história em sala de aula, para adolescentes, para crianças, para jovens, para que eles possam saber que a fase que eles estão vivendo não determina, não define a vida que eles terão pela frente. Nenhuma fase de nossa vida é definitiva. Pega teu café, amiga, senta aí que eu vou te contar essa história. Eu confesso que eu lembro bem pouco da minha infância, mas minha mãe conta que quando eu tinha por volta de 4, 5, 6 anos de idade, eu só dormia se tomasse garapa. Garapa é água com açúcar. Minha mãe pegava a água do pote, porque nós não tínhamos geladeira na época, pegava a água do pote, colocava 2 colheres de açúcar, mexia e colocava para que eu pudesse beber antes de dormir. Era porque eu gostava de garapa? Minha mãe diz que sim, mas eu sei que não. Na verdade, eu sempre gostei muito de leite. Eu lembro que na minha infância, por muitas vezes eu ia com meu pai, e aí são lapsos de memória, e também que minha irmã Ana conta, a filha mais velha de meu pai, ela conta também isso, que quando eu era criança eu ia muito para a casa dela. Ela morava no Pitomba, a zona rural do município do Governador, onde meu pai trabalhava lá. Meu pai construía cercas na fazenda de Doutor Zuí. E ali ele passava a semana lá. E eu ia com meu pai, só que quando chegava a noite eu ficava chorando para voltar para minha mãe. Era apenas uma criança também, de 4, 5 anos, 6 anos de idade. E minha irmã precisava me balançar o tempo todo para que eu pudesse pegar no sono. Mas porque se eu tinha saudade de minha mãe de noite, eu ia mesmo assim para o Pitomba, porque eu queria tomar leite. Então, minha preferência sempre foi leite e não garapa. Embora minha mãe conte que eu bebia garapa porque gostava, na verdade é porque não tinha leite. E a fome me obrigava a querer garapa para dormir. Para quê? Para matar a minha fome naquele momento. Então, minha mãe conta que por essas épocas de 4, 5, 6 anos de idade, eu um dia estava chorando pela minha garapa. E eu insistia para que minha mãe fizesse garapa. E por que minha mãe não estava fazendo garapa naquele dia, se todos os dias ela fazia garapa? Acontece que houve uma noite que minha mãe ficou me balançando o tempo todo e eu chorando. Chorando porque queria garapa. Enquanto uma mãe de uma menina de 5, 6 anos que chorava com fome, tentava convencer aquela criança, fazê-la entender que não tinha açúcar e não tinha como fazer a garapa que ela tomava todos os dias, porque naquele dia, infelizmente, nem o açúcar tinha, a água ainda tinha no pote, mas não tinha o açúcar. Como ensinar, como convencer, como fazer uma criança de 4, 5, 6 anos entender que não tinha açúcar na vasilha para fazer era a única coisa que matava, que saciava a fome dela. E ali minha mãe disse que me balançava até eu dormir. Me balançou naquela noite, me perdoe. Eu não pensei que fosse me emocionar. Não era minha intenção. Mas ela disse que me balançou naquela noite. Eu quero imaginar não só a dor daquela menina. Aliás, eu imagino não só a dor daquela menina, daquela criança que queria saciar sua fome, mas de uma mãe que tinha entendimento, que conhecia a dor que minha mãe não carregava. Perdão, gente, eu não queria me emocionar dessa forma. Mas a dor que a minha mãe carregava em ver aquela criança pedindo a única coisa que saciava a fome dela todas as noites, porque não tinha leite, não tinha mingau para saciar, não tinha... E naquele dia não tinha açúcar. E minha mãe conta que naquela hora teve um momento que ela ficou sem saber mais o que dizer, e ela só repetia, minha filha, não tem açúcar para fazer a garapa. E num determinado momento aquela criança olhou para ela e disse: mãe, então faça de farinha.
na mente daquela criança inocente, na minha mente inocente naquele momento. Se a garapa poderia ser feita de açúcar, ela também poderia ser feita de farinha. Só que você imagine, uma farinha na água vira pirão, não vira garapa. Então, o que eu estou querendo dizer, contando esse testemunho aqui para você? Eu preciso deixar uma palavra para você neste dia. Essa fase que você está vivendo não define a sua vida. Esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de escassez, não determina quem você é, nem o que você vai ser. Não determina teu futuro, não define a tua vida por completo. É preciso que você entenda que há muito mais para você viver do que isso. Naquele momento, a falta daquela garapa, talvez minha mãe pensasse que seria o fim, que seria o meu fim, ou que ela e eu seríamos fadadas a viver por resto da vida naquela circunstância, naquela situação. Mas Deus tinha algo maior, Deus tinha algo melhor. E eu quero trazer essa esperança no seu coração aqui. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei que talvez você seja uma mãe que esteja olhando para os seus filhos, lhe pedindo algo, e você não tenha para dar. Mas eu quero lhe dizer, essa fase não define sua vida. Esse momento não define quem você é. Esse momento não define a vida do seu filho e da sua filha. Eu quero lhe trazer esperança para você persistir mais um dia. Se persistir mais uma vez, tentar mais uma vez, porque não são as dificuldades que definem a nossa vida. É aquilo que a gente faz com elas. Eu poderia ter me tornado uma pessoa amarga pelo sofrimento que passei, por todas as coisas que eu já vivi. Mas eu escolhi extrair o melhor de tudo, as lições que me deixaram. Para quê? Para que eu persista firme, confiante de que cada dia mais o que Deus tem para mim é algo muito maior e melhor do que os meus sonhos, do que a minha mente possa imaginar. Porque é Ele quem diz, bem sei os planos que eu tenho a teu respeito. E são planos de paz e não de mal. Fique com essa palavra nesta manhã.